Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus continua, louvado seja Deus, na vida de todos os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez nós já estamos aqui nesta manhã e estaremos trazendo uma palavra, louvado seja Deus, para o seu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe. Muito bem, vamos fazer uma breve oração. Pai, Deus poderoso, eterno e divino, graças te dou, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cuja presença estamos, nesta hora. Usa-me, Senhor, louvado seja Deus, como canal de bênção para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Muito bem, louvado seja Deus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus aqui, no Salmos 137. Louvado seja Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos ler aqui Salmo 137, verso de número 5 e 6. Muito bem. Disse a palavra do Senhor: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha destra da sua destreza, apega-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Muito bem, ficamos por aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tema é: vamos orar por Jerusalém ou não? Sim ou não? Este é o tema. Muito bem. Louvado seja Deus. Nós encontramos nesse texto, louvado seja Deus, o povo de Israel cativo em Babilônia e passando por aflição, tribulação, zombavam deles, né? Nesse texto. Eles não tinham, louvado seja Deus, ânimo. Os seus algozes, os seus inimigos pediam para que eles viessem cantar um dos seus cânticos de Sião. Louvar a Deus, um hino. E diz a Bíblia que no meio dos salgueiros eles penduravam as harpas. Eles não queriam louvar porque eram prisioneiros. Eles estavam cativos. As suas liberdades estavam presas. E os seus inimigos pediam que eles cantassem. E eles diziam ao Senhor como eles poderiam entoar um cântico de Sião em terras estranhas. Muito bem. Pastor, o que o senhor quer? Qual que é a mensagem? O que o senhor quer trazer para nós? Preste atenção. Depois dos tempos mais antigos, nós temos visto Deus abençoar homens que não se corromperam. Deus se preocupou, irmãos, com esse povo de Israel, uma preocupação peculiar, uma preocupação
de ensinar esse povo. Então, Deus levantou homens para poder ensinar esse povo, como Moisés, como os escribas e outros rabinos, para ensiná-los a palavra de Deus. Deus queria se comunicar com o povo de Israel ou com o ser humano. Deus escolheu essa nação, a nação de Israel. Entendeu? Muito bem. Então nós observamos aqui que desde os tempos mais antigos, nós temos visto Deus abençoar homens que não se corrompem. Deus quer abençoar você, mas você precisa dar glória para Ele. Você precisa dar graça. Quando você dá graça, entenda, você, nem eu, nem ninguém vai impedir o que vai acontecer na terra, o que vai acontecer no mundo. Já está escrito, entenda isso. Já está escrito. Nós temos aí, louvado seja Deus, Deus abençoando homens que não se corromperam, como Daniel. Observa Daniel lá em Babilônia. Diante desse povo aqui que lamentava, Daniel estava servindo como autoridade em Babilônia, porque ele era temente a Deus. Deus exaltava Daniel. Ele era mais justo do que todos os políticos que havia, toda a autoridade que havia junto com ele em Babilônia. Entendeu? Muito bem. Então, Daniel não se corrompeu. Sadraque, Mesaque e Abednego também não se corrompeu. Aleluia. Não se entregou aos costumes pagãos da sua época. Não se contaminou com o mundo de Babilônia. Está entendendo? Deus não mudou. Ele procura os fiéis da terra. Louvado seja Deus. E se você é fiel a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, então Deus vai te abençoar. Não importa a circunstância que há na terra, Deus vai te abençoar, porque você é fiel a Deus, você dá glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus. Muito bem, não se corromperam. Louvado seja Deus. O rei, vocês conhecem melhor do que eu essa história. O rei Nabucodonosor levantou a estátua. Todo mundo dobrou o joelho ou não? Todo mundo, esse povo que lamentava aqui, tudo dobrou o joelho. Tudo covarde. Não eram fiéis a Deus. Eles tinham medo. Se todos eles ficassem em pé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, louvado seja Deus, mas no meio de uma multidão, a minoria é fiel. Está entendendo? Todos eles se prostraram lá, está escrito. Todos eles se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram com o Senhor. E aqueles que ficam com Deus, com o Senhor, são mais do que vencedores. Podem até te jogar na fornalha. Podem até te jogar dentro da fornalha, dentro da cova dos leões. Deus vai contigo, porque você é fiel a Deus. Não deixa, pela sua eloquência, pelo seu conhecimento, isso vinha a ser uma grandeza em você.
Mas tudo isso aí dá glória a Jesus, dá glória ao Senhor, porque está escrito, toda honra, toda glória é para Ele. Entra na presença dEle na humilhação. Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa. Senhor, seja feita a sua vontade. Aprenda com Jesus, irmão. Larga a mão de ser exaltado, senão você vai cair aí na frente. Você não vai ser abençoado. Um conselho, hein? Presta atenção. Nós observamos também José. José, irmão, aquele menino foi ensinado pelos seus pais que lá no céu tem um Deus, que ele procura os fiéis da terra. E José já tinha dentro dele, eu não sei se você tem isso, mas José tinha. Eu não vou me corromper. Eu não vou, aleluia, glória a Deus, cair. Sabe por quê? Porque Deus, ele está no céu, olhando para a terra, procurando, aleluia, glória a Deus, aqueles que o agradam, aqueles que, louvado, os fiéis da terra, como disse nos Salmos. E José, louvado seja Deus, não se corrompeu, aleluia, diante da circunstância da vida. Quantas pessoas entram na igreja, depois volta lá para o mundo de novo, porque não foi fiel a Deus, prefere viver na iniquidade do que viver na presença do Senhor, sendo santificado por Ele. Amém? Muito bem. Então José não se corrompeu diante das dificuldades da vida. Vendido pelos seus irmãos. Irmão, isso aqui é difícil, viu? Saber que se Deus vier passar uma peneira na igreja, irmão, não fica. São poucos os fiéis. Pode ver, os irmãos venderam. Quantos estão sendo vendidos aí dentro da igreja? Quantos estão sendo vendidos? Venderam José. Mas ainda que você tenha sido vendido pelos seus irmãos, esses que te dão a paz aí, viu? Esses que são os traidores, que não têm o amor de Cristo no coração. Mesmo assim, continua sendo fiel a Deus, porque Deus vai te exaltar. Assim como são testemunha, aleluia, de personalidades, pessoas que serviram a Deus no Antigo Testamento e que serve, aleluia, de exemplo para nós nos nossos dias. Seja fiel, irmão, a Deus. Seja fiel, minha irmã. Não importa a circunstância da vida, do que você está passando, dá glória a Jesus. Muito bem. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Imagina, irmão, gritando: não faça isso, meu irmão, meu pai, e gritava, né? Muito bem. Venderam o irmão, porque tinham inveja dele, não gostavam dele. Irmão, como é que você está dentro de uma igreja e você não gosta do seu irmão? Você não gosta da sua irmã, você olha para ela, você odeia. Não pode ser assim. Jesus não ensinou isso. Se nós somos cristão quer dizer aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo. Jesus amou. Se entregou. Então faça o mesmo.
Não despreze os mais humildes na casa do Senhor, porque eles pertencem a Deus. Tá bom? Conselho para nós. Graças a Deus. Então ele foi vendido como escravo para o Egito. Não foi transgressor na casa de Potifar, olha aí. Muito bem. Foi preso e não virou bandido. Sabe, existe crente corruptos que usa o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, louvado seja Deus, exaltado, grandão, e Jesus está assim, ó, balançando a cabeça e está vendo que a queda dele vai ser logo ali na frente, porque não dá glória a Deus, que toda a glória é para ele. É corrupto na casa de Deus, corrupto, a glória para ele. Tem alguns pregadores que dizem, ó, a vez de Jesus já passou, agora é a minha. Misericórdia, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Então são esses os exemplos, louvado seja Deus, de pessoas, personagens bíblicas, como louvado seja Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e José no Egito. Muito bem. Seja fiel, minha irmã. Seja fiel, meu irmão, porque Deus é com você. Muito bem, nós vamos aqui agora, louvado seja Deus, continuar a nossa meditação nesta manhã. Muito bem. Como interpretar os versículos bíblicos? Nós lemos aqui que eles estavam clamando, eles eram patriotas. Tem até um versículo na Bíblia que diz, os nossos pastores, eles às vezes continuam a pregar. Esses são os mais anciãos da igreja. Eles pregam como se você tivesse em Israel, como se você tivesse naquele tempo. Eles foi aprendido dessa forma. Eles pregam: orai por Jerusalém, para que haja paz em Israel. Está lembrado desse texto? Muito bem. Nós observamos aqui que eles, cativos em Babilônia, eles não queriam louvar nem trazer o cântico de Sião, louvado seja Deus, porque eles estavam cativos, eles estavam com seus sentimentos assim, magoados, porque Deus permitiu que eles fossem cativos. Eles, como povo de Deus, eles não concordavam que o inimigo viesse e os levassem cativos. Mas lembre, louvado seja Deus, que Jeremias profetizou para que Israel viesse se converter. Então, os profetas, todos eles, louvado seja Deus, profetizaram acerca de Israel. Enquanto Israel temia a Deus, Deus era com eles. Louvado seja Deus. Enquanto Israel deixava de ser fiel a Deus, Deus deixava que eles viessem perecer, porque aí entra aquela linha de pensamento sobre a semeadura. Quem planta, colhe. Tudo que você plantar de bom, você vai receber também nesta vida, viu? Então, seja fiel a Deus, glorifique ao Senhor e você será mais do que vencedor. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Caminho de exaltação, caminho de grandeza. Deus não está olhando para você se você estiver agindo dessa forma. Então, aqui eles clamavam, né? Louvado seja Deus, e desejavam Jerusalém. Aí ele diz, eles diziam:
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Se pegue-se-me a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Olha aí. Patriotas, Jerusalém, terra natal deles. Eles estão orando, eles estão, louvado seja Deus, falando sobre Jerusalém, Sião, a Sião. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, e agora, nós vamos ou não vamos orar por Jerusalém? Vamos pegar os textos da palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho, o livro histórico de Mateus, capítulo de número 23. Vamos lá, vamos observar esse ponto de vista aí, porque é maravilhoso esta palavra. Mateus 23, observamos aqui quantos ais nesse capítulo que Jesus disse sobre os escribas e fariseus e os sacerdotes do templo. Vamos ver aqui também Jesus falando sobre Jerusalém. A Jerusalém, presta atenção, a Jerusalém que eles desejavam também matava os profetas. Jerusalém que mata os profetas que te são enviados. Hein, irmão? Olha aí, louvado seja Deus. A palavra do Senhor. Versículo de número 30. Vou ler do 31, mas é o 37, né? Diz assim: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Jerusalém, está vendo Jerusalém hoje? O conflito que está em Jerusalém hoje, dia 16 de maio de 2021, um grande conflito em Jerusalém. Por que aquela terra só há guerras, conflitos? Por que não há paz em Israel? Olha só por que não há paz em Israel. Estou lendo aqui, hein? Muito bem. Assunto de 2000 anos atrás, quando Cristo estava na terra. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Assim cairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus está falando, essa geração aqui, irmão, não é a nossa aqui não, é a dele lá. Esta geração, Jesus está falando, esta geração, louvado seja Deus, de raças de víbora, de cobra, de hipócritas, porque estavam dentro do templo, eram para ensinar a verdade, mas estavam corrompidos. Aí ele disse, versículo
37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e a predégios que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta. Ainda que orar vai adiantar? Jesus já profetizou. Se eles não se converterem a Cristo, vai continuar assim. Jerusalém hoje é muçulmana. A mesquita que está lá é muçulmana. O templo não existe mais. O terceiro templo, que muitas pessoas estão dizendo que vai ser construído, lá é muçulmano, irmão. Aquele lugar onde existiu o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70, acabou. Agora ali é muçulmano. Quem toma conta ali da mesquita é muçulmana. Você pode ir lá visitar, você vai lá e tal. Existe até um mural lá que as pessoas escrevem os seus nomes. Pastores, apóstolos dos dias de hoje. Escreve lá os seus nomes. Então, até com vontade de ajudar os judeus a construir o terceiro templo. Mas quando? Sendo que as profecias de Jesus Cristo se cumpriu naquela geração. Não vai ficar pedra sobre pedra desse templo aí, que não vai ser derrubada. Está entendendo? Porque em vez deles adorar o Filho de Deus, o Cordeiro que estava lá, que tira o pecado do mundo, o que eles fizeram? Continuaram fazendo sacrifício no templo. Jesus, na cruz do Calvário, ele deu o brado na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. Você entendeu? Agora, louvado seja Deus, não precisa mais fazer sacrifício da linhagem de Arão, da linhagem dos sacerdotes. Se levantar um terceiro templo, vão querer levantar de novo os da linhagem de Arão. E a Bíblia já disse que Jesus já deu um basta, ele cumpriu. Louvado seja Deus a lei. E todos aqueles que querem voltar para debaixo da lei, obedecer sacrifício, obedecer sacerdotes da linhagem de Arão, caíram da graça, estão em maldição segundo as cartas paulinas de Paulo aos Gálatas. Então presta atenção, meu amado ouvinte, louvado seja Deus. A quem nós vamos orar? Vamos interceder por Jerusalém, vamos interceder por Brasil, pelo nosso presidente, vamos interceder por todas as nações, pedindo que Deus venha ter misericórdia. E vamos dar graça por tudo que tem acontecido. E vai mais um alerta aí. Você pode até saber quantas pessoas que já morreram no mundo, mas o que você não descobriu ainda é que Deus está recolhendo. Pessoas estão sendo recolhidas nesse tempo. Deus está recolhendo pessoas na terra. É um momento, louvado seja Deus, essa pandemia não é por acaso. Louvado seja Deus. Então importa que você venha ter Cristo na sua vida, venha crer na palavra. Amanhã pode ser eu, pode ser você. É como eu tenho dito para os meus ouvintes.
a vontade é soberana, ela prevalece. Tá bom? Que Deus abençoe o seu domingo. Fique com essa palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.